deixa eles brigarem. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as brigas entre as crianças. Esse tema ele foi sugerido pela Ju, lá no meu Instagram. Eu achei muito legal, ela mandou no meu direct, né? E eu resolvi trazer aqui pro canal porque achei bacana. Eu já vou começar a me justificar, eu fiquei sumida um pouquinho esse mês, porque foi muito conturbado, gente. Foi meio de vacina, efeitos colaterais, fechamento de semestre, então foi loucura, loucura, loucura. Mas agora a gente já tá começando a se organizar, então voltando à ativa, né, gente? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é em qual idade a gente tá falando. No meu caso, eu trabalho com crianças de 0 a 3 anos, que é uma parte ali da primeira infância. Então eu sei que o nível de maturidade deles ainda é precoce, ainda está em maturação, né? Mas também sei do que eles são capazes. Então, às vezes a gente subestima as crianças a resolverem os problemas. Só que eu entendo que o nosso papel ali é de mediar a situação. Porque até a gente, adulto, quando a gente está em um conflito, uma briga, uma discussão com outro adulto, a gente às vezes não sabe o que falar, a gente às vezes não sabe como lidar com a situação. Agora imagina uma criança que, por exemplo, há 2 anos atrás ela nem existia. Então, quando a gente para pensar assim, a gente vê que elas é tudo novo para elas, realmente é uma novidade. Então a gente precisa estar direcionando elas em algumas situações, não em todas, porque se você começa a direcionar em tudo, ela vai ficar 100% dependente de um adulto, e não é isso que a gente quer. A gente quer crianças autônomas, independentes, que vão lá e conseguem resolver os seus conflitos sozinhas, né? Mas como que eu medio essa situação? Atualmente eu trabalho no berçário 2, como vocês já viram em outros vídeos, né? E a minha turminha, ela já tá completando 2 anos. Apesar de ser muito novinhos, eu sei que eles têm algum discernimento em algumas situações e outras eu preciso fazendo uma intervenção para não acontecer um acidente de mordida, né? Porque quando eles são pequenos, principalmente quando a oralidade deles ainda não tá bem trabalhada, não tá bem desenvolvida, eles costumam resolver tudo na mão ou na boca. Eles mordem muito, principalmente no berçário. Mas a mordida é uma maneira de se comunicar. Por exemplo, uma criança toma o brinquedo da outra. Então, para expressar a raiva que ela está sentindo, a frustração que ela está sentindo, ela vai lá e morde a criança. Então, para a gente não deixar essa situação acontecer, a gente tem que remediar, né? Prever o que vai acontecer ali antes de acontecer. É mais ou menos assim mesmo, gente. Quando acontece uma briga, eu deixo primeiro as crianças brigarem um pouquinho, essa é a verdade, né? Elas entram em atrito um pouquinho, porque eu quero ver como que elas vão se comportarem. Mas isso não significa que eu deixo elas a Deus dará, sabe? Eu fico ali por perto, rodeando, mas não muito próximo, para elas não perceberem que eu tô observando, para me ver como que vai acontecer a situação ali. Depois de um tempinho, se eu vejo que elas não conseguiram resolver o problema delas, principalmente por conta de brinquedo, que é o que mais sai briga, né, principalmente no berçário, então primeiro eu abaixo a altura da criança e começo a tentar entender a situação ali, fazendo com que ela me explique da maneira dela mesmo. Aí, se a situação é por brinquedo, uma segurando de um lado, a outra segurando do outro, eu costumo pedir o brinquedo para mim. Então eu não tomo o brinquedo da mão da criança. Quando a gente toma o brinquedo da mão da criança, a gente está incentivando ela a reproduzir nossas atitudes. Então a gente não gosta que a criança tome da mão da outra criança, mas quando é pra gente resolver o conflito, a gente vai lá e toma o objeto da mão da criança com tudo e fala, não vai, já que ninguém tá sabendo brincar, ninguém vai brincar. E toma. E aí guarda, e a criança começa a chorar, desesperada, e todo mundo chora, e o problema não foi resolvido. O problema só aumentou o problema e gerou mais frustração nas crianças, né? Então, por isso que eu nunca tomo da mão das crianças. Mesmo quando é um objeto, assim, que não é legal tá na mão delas, então geralmente eu seguro o objeto, olho pra criança e fico insistindo pra ela soltar.
e eu falo, eu não vou tomar de você, mas eu preciso que você solte pra mim pegar ele. Fulano, entrega pra Pro, por favor, entrega pra Pro, entrega pra Pro. Até que a criança acaba cedendo e me entregando. Depois que ela me entrega, eu pergunto, quem que estava brincando com esse objeto? Quem que estava brincando com esse brinquedo, né? Aí, se as crianças não entram no consenso, eu pego e falo, olha, já que fulano quer brincar e fulano também quer brincar, vamos fazer o seguinte, primeiro você vai brincar um pouquinho e daqui a pouco você vai ter que soltar, ceder um pouquinho, porque a sua amiga vai estar esperando para brincar. Tudo bem? Ok? Aí se a criança for mais maleável e aceitar, aí ela vai pegar o brinquedo e vai brincar. Mas a outra geralmente vai ficar triste, né? Aí eu pego e chamo a outra. Fulano, enquanto ele brinca com aquele, vamos procurar outra coisa pra você brincar? Outro brinquedo? Ali tem um monte, vem cá. Aí eu sempre estendo a minha mão pra acompanhar a criança até o montinho de brinquedo pra ela estar escolhendo outro brinquedo. E geralmente nesse conflito de brinquedos, elas sempre acabam se entendendo e respeitando o tempo um do outro. Mas por quê? É um trabalho que eu venho fazendo com eles diariamente. Não é uma coisa que acontece do dia pra noite, né? É persistência, tem que ficar repetindo. É cansativo pra gente, só que eles precisam disso. Eles precisam da repetição, em certo sentido, né, gente? Pelo amor de Deus, principalmente em atitudes, porque eles ainda não têm plena consciência daquilo que eles estão fazendo. Eles só querem aquilo pra eles agora, naquele momento, então eles vão achar um meio mais rápido de solucionar isso. Então a nossa função lá dentro é mediar a situação e não resolver todos os problemas que acontecem. Acho que tá ficando mais ou menos claro, né? Acho que dá pra entender. Eu acredito que a gente tem que ensinar eles a resolverem os problemas dele e mostrar como que resolve um problema. É a mesma coisa do grito. Por que eu não grito com as crianças? Porque é a mesma coisa da gente tá mostrando para eles que quando a gente tá nervosa, a gente pode descontar, resolver nossas frustrações gritando, sendo que a gente sabe que não é assim, que não vai resolver assim. A gente resolve com uma boa conversa, com diálogo. Então, eles precisam aprender a dialogar e aprender a resolver os seus conflitos por meio da conversa. E não por meio de tomar as coisas da mão dele com tudo, assim, sem respeito, sem pedir, sem nada. E eu acho até engraçado falar sobre isso, porque ultimamente eu tenho percebido que uma das minhas crianças da minha turma, ela já tá com o hábito de não tomar as coisas, os objetos da mão das outras crianças. Ela estende a mãozinha e fala, dá pra mim, até a criança pegar e resolver dar pra ela o brinquedo. Sempre dá certo, a bichinha é esperta. Então eu percebo que isso é um trabalho que reflete nas crianças, né? E quanto a outros tipos de conflitos, Lisa? Geralmente eu faço da mesma forma. Eu dei esse exemplo do brinquedo porque é o que mais acontece no meu universo, né? Agora, se você está numa turminha maior, de crianças maiores, geralmente as brigas são por outras coisas. Mas eu aconselharia a fazer da mesma forma, a deixar as crianças de primeira instância tentarem resolver os seus problemas sozinhas. Se não conseguirem, se você observar e ver que não está fluindo a conversa, aí sim você entrar e mediar a situação. Mediar e não solucionar o problema. Mediar levando elas a pensarem como que elas podem resolver esse problema. Você pode levantar questionamento. Fulano, por que você acha que ela tá brava com você? Você acha que você fez alguma coisa? Então, como que a gente pode resolver isso? E outra coisa também, ficar forçando a criança a desculpar uma outra, eu também não acho isso muito legal, porque a criança ainda vai ficar com um sentimento contra a outra criança e não vai ter resolvido nada, você só vai ter falado, pede desculpa pro amigo e se abraça, pronto. Mas ela tá com raiva ainda da criança, então ela precisa entender esse sentimento, ela precisa sentir esse sentimento e saber como lidar com esse sentimento. E não jogar um pano por cima do sentimento, entendeu? Então, a nossa função é mediar a situação da melhor maneira possível.
E para a gente mediar, a gente precisa levar essas crianças a pensarem como que elas podem resolver os problemas que elas estão passando. Então, sempre abaixa na altura da criança, sempre, porque isso passa segurança para a criança, e olha sempre no olho dela e tenta convencer ela, se ela estiver errada, né? Tenta convencer ela do porquê que ela está sendo errada ou porquê que não deve agir assim. Só que, gente, isso é um trabalho de formiguinha, é muito gradativo. Quando eu falo, parece que é assim, maravilhoso, né? Eu sei, mas é muito difícil a gente fazer isso, porque às vezes a gente perde a paciência. E é muito difícil se não é um trabalho em conjunto, principalmente se você trabalha com parceria, com mais gente na sala, e você não faz esse trabalho o período inteiro que a criança tá lá, acaba dificultando um pouquinho mais. Por isso que eu falo, tem que ser um trabalho constante, o dia inteiro trabalhando dessa forma, persistindo, né? Para a criança poder entender aquilo que está acontecendo ali no momento. Então sempre leva a criança a pensar, a querer resolver os seus problemas, a saber como resolver os seus problemas. Porque essas crianças vão crescer. A gente não quer adultos pau-mandados, né? A gente quer pessoas pensantes. Essas crianças, elas precisam aprender a se virarem. Então vamos dar autonomia para essas crianças até mesmo nas brigas. Deixa as crianças se virarem até certo ponto e depois você medir a situação ali da maneira que você acha mais propícia. E outra coisa, gente, o nosso juízo de valor é diferente do juízo da criança. Então o nosso senso de justiça é diferente das crianças. Às vezes, quando a gente vê alguma situação, a gente fica nervosa, né, entre as crianças ali, querendo justiça, porque isso é injusto, não pode fazer isso, não sei o que, e eles mesmos se resolvem. E você tá ali, não, porque é injusto pra criança, tadinha da outra, mas não funciona assim, porque eles mesmos às vezes conseguem se resolverem. Então, a gente precisa deixar um pouquinho, é muito difícil, gente. Que quando eu falo, parece que é fácil, parece que é simples, parece que eu tiro de letra, mas não é assim que funciona. É um trabalho constante. Então, às vezes, dar essa autonomia para as crianças, às vezes não, gente, sempre, faz bem para ela, faz bem para o desenvolvimento dela e faz bem em todos os sentidos, né? Fora que a gente não é o dono do saber e a gente também não tem que moldar as crianças do jeito que a gente quer. Elas têm que ter a personalidade delas e a gente só tem que ajudar mediando em algumas situações. Então é isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa, né? Em algum sentido. E lembre-se, gente, a gente é mediador da educação. A gente media situações, principalmente na primeira infância. A gente não é o dono do saber, a gente não tá ali para controlar ninguém e não tá ali para mandar em ninguém. A gente tá ali para mediar situações. Então, mediando, vocês vão ver que o serviço fica mais leve, mais gostoso. E deixa essas crianças se virar, gente. Dá autonomia para elas e deixa elas serem independentes e fazerem as coisas sozinho. Desde o berçário, minhas crianças fazem muitas coisas sozinhas. Eu sei até onde elas podem ir, né? Mas o que eu vejo que elas aguentam, que elas sabem, que elas conseguem, eu deixo. Porque é assim que a gente faz essas crianças crescerem com uma autonomia, ó, bacana. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele joinha legal pra gente. A gente tá chegando a quase 2K aqui no canal. E eu só tenho a agradecer, né, a cada um de vocês. E se vocês quiserem algum tema específico, igual a Ju sugeriu, pode deixar aqui nos comentários ou manda lá no direct do Instagram que eu gravo sim. E eu adoro quando vocês me mandam um teminha legal, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!